Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre amado Jesus esteja com todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do nosso livro Jesus no Lar. Que possamos levar o nosso pensamento às esferas superiores para que o nosso entendimento seja alcançado com a ajuda dos bons espíritos e que nós possamos conectar espiritualmente para tentar entender e compreender um pouco da ideia dos pensamentos de Jesus. O nosso estudo seguirá em forma de dinâmica de diálogo, onde a gente iremos lendo e comentando, tentando compreender mais sobre o assunto. Capítulo 1: O culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como que quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Nesse pequeno texto que nós já lemos aqui agora, nós já compreendemos que o Mestre amado Jesus tentou redirecionar um diálogo ali que ele achava improdutivo. Então, já serve de aprendizado para nós que dentro do nosso lar, por exemplo, nós conseguimos redirecionar uma má conversa, uma percepção ali talvez de briga, para uma percepção salutar, para uma percepção espiritualista. Com esse pequeno pedaço, nós já compreendemos que a visão de Jesus se estendia somente à espiritualidade. Porque Jesus compreende que nós nos salvaremos espiritualmente, porque o reflexo espiritual nosso reflete na nossa matéria. O nosso espírito se manifesta através da matéria. E Jesus já compreendia que não possamos e não devemos perder o tempo com coisas fúteis, com coisas que vão nos prejudicar, com coisas sem fundamento. E damos continuidade na leitura. Jesus questiona: Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, o que faz para entender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O intelector, muito simples, informou sem vacilar: Lavrará a madeira, usará o enxo e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Antes de darmos continuidade, vamos refletir sobre esse pedaço. Aqui nós podemos entender que Jesus, com toda a sua sabedoria, com todo o seu entendimento, já mostra humildade. Ele tem uma forma de ensinar que é mostrar o caminho para que a pessoa consiga trajar aquele caminho e chegar à sua linha de raciocínios. Muitas das vezes nós queremos e nós impomos uma situação como se fôssemos sábios, como se fossem donos do entendimento. Mas a forma correta de ensinar alguém é mostrando o caminho. Inclusive, tem uma frase de Jesus que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por quê?
Porque ele simplesmente fala por palavras? Ele simplesmente disse palavras? Não, ele deu exemplo. E o exemplo é o maior das qualidades. Porque nós não mentimos ações, nós mentimos palavras, omitimos pensamentos para outras pessoas, mas não para os espíritos. Então aqui Jesus ele já quer conduzir Pedro a uma linha de raciocínio através do questionamento. Ele quer usar uma base que Pedro já possui, que Simão Pedro já possui, para direcionar ele ao entendimento que Jesus quer. Ou seja, Jesus está utilizando da lógica do entendimento. É tipo, eu não quero que você escute o que eu estou falando. Eu quero que você compreenda, para que você saiba tomar decisões lá na frente. E uma observação é que Jesus, antes de falar, parou e refletiu. E nós, muitas das vezes, temos pressa para falar e não refletimos antes de falar. Então agimos no impulso. E lembramos e recordamos que o impulso que nós agimos muitas das vezes é instinto que precisa ser controlado, porque hoje somos seres racionais, somos seres pensantes, e que o instinto precisa ser dominado pela racionalidade, pelo amor e pela forma lógica de conduzir as coisas junto com o amor. Continuando, Jesus diz: assim, também é o lar edificante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o merceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? E aqui Jesus faz um ótimo questionamento. Muitas das vezes, nós queremos que o mundo melhore, nós queremos que o mundo dê saltos, mas nós não queremos fazer a nossa mudança e a nossa reforma. Então, se nós refletirmos, a paz do mundo, como diz Jesus, começa dentro do lar. Então, a sabedoria de Deus ela é tão gigante que ela pega os cobradores de uma outra época, coloca no seio da nossa família para reajustamento. E as crianças, que vêm no nosso meio, elas vêm com a bondade de Deus sem as lembranças do passado, para que nós possamos incliná-los novamente no caminho correto. Então, Jesus já tinha lá atrás esse conhecimento da espiritualidade, da lei das reencarnações, de todo esse processo. E por isso que ele diz que a paz do mundo começa dentro do nosso lar, debaixo das nossas telhas. Aquela família que você fala, nossa, essa família é difícil. Mas ela é difícil porque nós criamos dificuldade para com aquela família em uma outra época que nós não recordamos. Lembramos sempre que Deus é justo. Deus não permite que aconteça que filhos dele sejam injustos, causados de formas injustas. Deus pondera sobre os justos e os injustos. E se a gente raciocinarmos mais além, a vida requer de nós a humildade para que nós não caçamos e não criamos dificuldade, pedras no nosso caminho para outra vida. E quando Jesus diz mais ainda sobre pegai a vossa cruz, coloca sobre as vossas costas e me siga, é justamente isso. Porque nós vemos o agora, mas Deus e os bons espíritos veem lá na frente. Então tudo que nós passamos é aprendizado, tudo que nós passamos serve como escada para a minha evolução. O sofrimento de hoje é uma escada evolutiva, mas nós não vemos assim. E só sofremos porque agarramos ao sofrimento. Esquecemos de ver o quanto a vida é bela, o quanto existem situações belas da nossa vida. Então, nós precisamos compreender essas coisas e procurar a espiritualidade, porque a espiritualidade consola
A espiritualidade cria alicerces e a espiritualidade nos liberta da matéria e nos liberta de nós mesmos. E ele continua, Jesus: a paz do mundo começa sobre as telhas a que nós acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituarmos a amar os irmãos mais próximos, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? E aqui é uma pura verdade. Se a gente refletirmos, né? Deus, ele não é um homem, ele é uma energia, está em tudo. Deus é amor e ele se manifesta através dos seus filhos. Então, se eu digo que eu amo a Deus e eu tenho indiferença com pessoas, não entra em contradição entre a minha linha de raciocínio. É a mesma coisa que eu dizer, eu amo, mas eu não gosto, por exemplo, de Beltrano. Então, se eu não perdoar, eu não consigo dar salto, eu não consigo caminhar. Eu crio uma pedra no meu caminho, porque vai chegar um momento que eu vou precisar reencarnar, que eu vou precisar evoluir. E é aí que entra a sabedoria divina. Aquele ser que nós falamos, eu te odeio, por exemplo, eu não gosto de você, eu tenho raiva de você, nunca quero te ver na minha vida. Saiba que cedo ou tarde ele volta na nossa família, no nosso caminho, para nós reajustarmos, né? Quando nós falamos assim, por exemplo, nossa, eu nunca vi fulano, mas eu não gosto dele, eu tenho um sentimento contrário. De onde será que vem? De reflexões de outras vidas, de momentos que nós tivemos com essa pessoa em outro momento. Quando nós reencarnamos, nós trazemos conosco as sensações e as emoções. Elas não se perdem, mas as lembranças sim, elas se apagam, né? Então Jesus já compreendia tudo isso quando ele diz aqui que a gente precisa aprender a amar aqueles que estão dentro do nosso lar, porque é os que mais prejudicamos. É muito fácil às vezes a gente amar pessoas que nós não conhecemos, porque eles não criam dificuldades para nós. Aqueles que estão dentro do lar, sim, nós o conhecemos verdadeiramente. E eles nos conhecem também verdadeiramente. Mas é aí que o amor precisa esplandecer, sublime, verdadeiro. Lembramos que é o amor sublime, o amor que Jesus nos ensinou quando ele diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque todos somos irmãos perante a Deus e todos devemos nos auxiliar, segurar um na mão do outro e caminhar todos juntos. E ele continua: Jesus relançou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Então, quando Jesus diz isso, quando ele pergunta para Pedro sobre essas questões, quantas pessoas vêm ao nosso lar, à nossa casa, ao nosso meio, para conversar conosco, querendo uma solução? E muitas das vezes nós o direcionamos somente a soluções materiais e não o direcionamos a soluções espirituais. Então, quando Jesus chama Pedro para essas soluções dentro do lar, ele estava dizendo de soluções espirituais, para que a nossa mente plaina acima disso tudo, acima das coisas do mundo, que plaina aos planos mais altos, que nós possamos olhar acima e enxergar esse imenso universo com esse tanto de estrelas. Recordamos de Jesus que diz que na casa do Pai existem muitas moradas. Então, que nós aprendemos a fazer do nosso lar uma claridade divina, uma luz. O André Luiz já nos falava no livro Nosso Lar
da importância da claridade dentro da casa, dentro do lar, né? Acendendo no coração daqueles que ele vem luzes novas, que aquelas pessoas que virem a nossa casa e elas estejam uma casa espiritualizada, para que a pessoa venha com fluidos magnéticos densos, mas retornem com fluidos magnéticos solutares. É como se nós entrássemos numa igreja e sentisse ali aquele fluido de bálsamo solutar que preenche o nosso vazio, que conecta o nosso pensamento com os espíritos superiores. Então nós precisamos trazer a igreja para dentro da nossa casa e principalmente para dentro do nosso eu, porque aonde caminhamos, Jesus estará conosco. Jesus vai fazer morada e o ideal e o que ele deseja, o que ele desejava acender desde lá de trás, era isso, era que a igreja se tornasse dentro do nosso íntimo, que nós nos tornamos igrejas andantes e falantes. E Jesus complementa: o Pai que nos dá o trigo para o celeiro, por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu. Se a claridade e a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Olha que profundo essa filosofia. A fartura começa no grão, né? Então, uma planta, para ela atingir o máximo dela, ela começa no grão e depois dá frutos. Então, a sabedoria divina, a casa é comparada a um grão. Então, começa dentro de um lar e expande, porque a tendência da família é expandir. E chegaremos, né? E chegamos a essa multidão de pessoas, essa multidão, essa humanidade gigante, por meio de quê? Das famílias. E ele continua: em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o Mestre aos olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feita como desejas. Tá vendo? Até aqui, Jesus conduziu Pedro a uma solução que Pedro compreendesse. Então não é que nós devemos fazer com que as pessoas compreendem através da pressão, mas redirecionar um caminho, mostrar soluções e fazer meios para que a pessoa compreenda. Então, dessa forma, Pedro compreendeu e aceitou porque entendeu o que Jesus estava dizendo para ele. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palavra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos de sabedoria e abriu, na terra, o primeiro culto cristão no lar. Então Jesus já sabia a importância da renovação de um lar. O lar é onde nós passamos grande parte, onde nós repousamos, onde nós acreditamos descansar. Então a gente precisa manter o nosso lar como se fosse um altar divino com energias salutares, renovadores, convidando os bons espíritos para vir fazer presença, fazer limpeza, limpar os nossos pensamentos de tendências negativas, pedindo sempre a Jesus força para nós vencermos a nós mesmos, para nós direcionar aqueles parentes difíceis na caminhada, incluindo nós mesmos, porque da mesma forma que temos parentes difíceis e vemos os difíceis, ele também nos vê com dificuldade. Mas que Jesus acenda uma luz espiritual dentro do nosso lar e dentro do lar de todos aqueles, como Jesus mesmo nos ensina,
que nós pedimos a claridade espiritual para nós e principalmente para todos aqueles que nós hoje temos dificuldade de entendimento, porque é amando que seremos amados, é perdoando que seremos perdoados. Meus irmãos, hoje nós terminamos nosso estudo do capítulo 1. Fiquem todos na santa paz do nosso Pai Celestial e até o próximo capítulo 2, se Jesus nos permitir. Tenham todos muita paz.